O meu nome é Luiz Felipe, tenho 16 anos, 17, sábado, e eu estava andando de moto e caí quase em dezembro de 2021, no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, do Papai Noel. Eu ando de moto desde os 6, 7 anos, mais ou menos. Eu faço trilha, tinha uma moto. Foi um apagão. No dia do acidente, eles estavam andando de moto na chácara. Coisas normal, sempre andaram. A moto era usada para buscar um gado, desligar um poço, essas coisas assim. Tava ele e o pai dele, cada um numa moto, e ele caiu no campo, na grama, e bateu a cabeça. Eu não me lembro como que eu caí. Por acaso, o que aconteceu na roda da moto, que do nada... Aí ele caiu e já caiu desacordado. Aí tinha um amigo nosso que mora na frente do hospital. E ele tava com a caminhoneta lá. Por algo que a gente não entende, ele foi almoçar com a gente lá. E eles pegaram ele, colocaram na caçamba da caminhoneta e trouxeram para o hospital. E naquilo vieram me chamar, vieram correndo para pegar carro, que era mais longe da casa. E eu vim atrás do outro carro. Quando eu cheguei no hospital, eles estavam tirando ele da caminhoneta. Aí eu me apavorei porque tinha muito sangue, sabe? E ele desacordado. A minha preocupação era, ele acordou ou não acordou, sabe? Aí foi aqueles momentos de angústia, né? E eu me desesperei e ao mesmo tempo eu confiei em Deus, porque era Deus o tempo todo. Aí eu só me recordo assim do Dr. Maico vinha e dizia, é grave, mas ele está estável. Aí vieram tentar fazer raio-x, não deu nem tempo, né, de fazer raio-x. Aí uma coisa que me lembra muito assim, eu tentava entrar na sala e as enfermeiras não deixavam. Aí o que eu fiz? Eu fui me ajoelhar e fui rezar. E o tempo foi passando. Aquilo parece uma eternidade, mas foi muito rápido. Foi questão assim, uma transferência muito rápida mesmo. E logo veio o SAMU e a gente foi para Canoas. Lá em Canoas, eles deram todo o suporte, vamos supor, em termos até um certo tempo. Ele ficou sozinho na sala vermelha até no domingo. Na segunda foi para UTI. Aí que a gente conseguiu ver ele, ficar com ele. A gente ficou o tempo todo. Os médicos sempre me diziam, mãe, ele vai ficar assim, mãe, as sequelas são grandes. Mãe, ele pode não levantar dessa cama. E o que eu disse um dia? O senhor pode me dizer tudo o que o senhor quiser. Tudo. Mas eu tenho um Deus e eu acredito nele. E quem dá a última palavra é Deus. Então, se o senhor está aqui na minha frente hoje, é porque teve um Deus que lhe deu inteligência. Teve um Deus que abençoou para te estar aqui. Então, pode me dizer o que tu quiser. Eu acredito, eu confio. É isso aí. Aí me mandava um psicóloga conversar comigo, a mãe, não sei o quê. Aí um dia eu disse pra psicóloga, tu pode vir, tu pode falar o que tu quiser, mas a dor que eu sinto, o que eu sinto dentro do meu peito, só eu sei. Então tu pode vir, falar o que tu quiser. Não vai mudar nada. Nada. Ela não tinha fono, físio era muito rápido, né? A gente precisava de um suporte melhor. Eles transferiram para Portão. Aí aonde eu pensei, bom, Portão. A gente conhecia o hospital na época, não tinha tanto suporte, né? Mas eu me surpreendi. Me surpreendi porque ele chegou em Portão, ele só mexia uma sobrancelha. Ele chegou no dia 15 de fevereiro. E o pessoal, assim, o abraçou,
de uma maneira assim que não tem explicação. Não. Não tem. Foi algo assim fora do normal. Foi muito amor envolvido ali. E ali eu acho que foi o ponto da recuperação dele. Porque ele estava em Canoas desde o dia que ele entrou até o dia que ele saiu, sempre com febre. E aqui em Portão foi descoberto o motivo da febre. E cessou. E foi físio que pegou junto, a gente conseguiu fono, que ela atendia lá. Então que para nós foi a recuperação dele. O melhor. E quando ele chegou, ele só mexia a sobrancelha. Aí o Luciano foi conhecer ele. Aí uma coisa assim que me chamava muita atenção, o Luciano na decepção dele. Tu via nítido no olho dele. Que ele só dizia muito tempo para ele só mexer uma sobrancelha. Aí no outro dia ele chegou, estufou o peito na porta e disse assim: eu descobri um guri dando depoimento com a mesma lesão dele. Porque é uma lesão axional difusa, que é o que ele teve, é uma lesão que tu não encontra muita coisa na internet, não se fala muito, é uma coisa mais fechada. E o Luciano disse que se o guri deu depoimento, o Luiz Felipe também vai dar. O Luiz Felipe sofreu um acidente no dia 25 de dezembro. Foi trazido para a emergência aqui do Hospital de Portão. Teve o primeiro atendimento, foi estabilizado aqui. Daqui ele foi transferido para um hospital de referência. Retornou para nós no dia 14 de fevereiro. E chegou aqui muito pouco responsivo. Ele não respondia ao estímulo verbal, não respondia ao estímulo tátil, né? Mobilizações também não tinha movimento ocular. Eu lembro que ele movimentava uma sobrancelha e tinha alguns movimentos muito poucos involuntários. E aí nós começamos a estimulação dele. Tentamos estimulação elétrica, estimulação motora, estimulação tátil, e ele não apresentava muito resultado. Então a gente tentou uma estimulação térmica. Comecei a estimular os membros com gelo e foi onde ele começou a responder, né? Começamos a estimular com gelo, com movimentos passivos, e ele começou a responder. Então nós entramos com estimulação elétrica e mais mobilizações, e a partir desse dia ele começou a responder dia a dia. Começou com um movimento voluntário da cabeça, né? Começou a sustentar a cabeça, pequenos movimentos com os braços, com as mãos, até conseguir ficar com a cabeça totalmente controlada. E dia a dia, a partir desse dia, ele só progrediu, assim, até como ficou hoje. E começou, era todo dia era uma vitória, todo dia era um dedo que mexia, todo dia era um pé que levantava, e aquilo foi assim, ó, sabe quando é muito rápido, de uma semana para outra tinha algo novo. Era algo que ele mexia a sobrancelha, ele mexia a cabeça, aí depois ele começou a tirar beijo para as gurias do hospital, aí era aquela festa, era uma corrente assim. Eu acho que aquilo ali é que motivou a recuperação dele tão rápida. Foi muito rápido, assim. Esse tratamento com gelo, ele pegava as bolsinhas de gelo, era para estimular os nervos do gelo e o choquezinho que tinha. Aí o choque, ele botava na mão do Luiz Felipe, o Luiz Felipe mal mexia os dedos dele e pegava as enfermeiras de cobaia. Aí ele viu que o aparelho estava funcionando, que o problema era a inervação dele, né? Ele estimulava o nervo ali, as coisas, e depois, de tarde, ele começava a mexer. Era tudo, a gente gravava, tudo pra uma vitória, sabe? Ó, Luciano, tu saiu, ele mexeu. E tudo a gente ia gravando, ia fazendo. Era algo assim, era uma vitória. Como foi a vitória do primeiro dia que ele mexeu um dedo. Época lá de Canoas, o dedo do pé. Os médicos estavam pra dar como ele não tinha mais volta, né?
E aí era um desespero total. Os médicos queriam vir falar com a gente, que estavam achando que estava em morte cerebral, essas coisas assim. E quando eu cheguei, de manhã cedo, que a gente trocava o turno na madrugada, eu passei pelo... A enfermeira passou e mexeu com a caneta. E eu vi que ele mexeu, daí eu disse, ele mexeu o dedo? Ela disse, sim, mãe. Ele mexeu o dedo pra mim e ele tentou tirar o braço quando eu fui fazer vou pegar a veia dele. Só que o pai tava tão assim nervoso que eu não quis falar com ele, né? Aí depois eu fazia os videozinhos dele, mexendo o dedão no pé. A única coisa que ele fazia foi mexer o dedão no pé. Sabe? Foi algo assim, a mesma coisa. Tudo era gravado, a gente gravava, a gente filmava, a gente vibrava. Era algo assim, era uma vitória por vez. Porque nós tínhamos noção do tamanho da lesão, só que também eu tinha noção do tamanho do Deus que eu acreditava. Quando ele saiu de Portão, foi dia 11 de março. Ele veio para casa, não mexia a cabeça, não segurava a cabeça, não ficava sentado. Ele era um bebê grande. A gente continuou com os filhos, o Luciano, a Carla. Fono, vinha todo dia aqui em casa. O Luciano sempre pegou junto, todo mundo ajudou. Eu digo assim que eu tinha uma equipe que era 3 anjos que me ajudavam direto. E a gente montou toda uma estrutura em casa para acompanhar ele. Aqui em casa, eu lembro de ele colocando as coisas no chão para mim passar. E é assim. Aí a gente fez inscrição no Hospital Sara, em Brasília. Na época do hospital aqui de Portão. Aí como ele estava internado, a gente não pôde fazer a consulta, né? Aí foi passando. Junho a gente teve a consulta, julho o retorno, tudo por telefone, por teleatendimento. Em outubro a gente foi para Brasília, dia 25 de outubro. Aí a gente ficou um mês lá, fez todos os exames, todo o acompanhamento. Os médicos se apavoraram de como ele estava bem, pelo tamanho da lesão e porque eles conhecem como é que é uma lesão dessas, né? Agora a gente retorna em julho de novo para lá, mas a gente nunca perdeu contato. Até quem ajudou bastante a gente a entrar lá em Brasília foi o pessoal de Portão, o pessoal do hospital, que conseguiu o contato lá de dentro, que é um hospital muito fechado, sabe? E temos aí. Vamos na luta, tem muita coisa ainda para ser feito, muita coisa ainda para melhorar, mas é questão de tempo. O Hospital de Portão, primeira coisa, salvou a vida dele. Porque se naquele momento tivesse sido qualquer um atendimento mal feito, um atraso no atendimento, um atraso na transferência, ele não estava aqui hoje. Então, o hospital, olha, eu não sei nem a palavra certa para mim usar, mas é o principal. Quando a gente chegou em Portão, a gente teve uma ajuda de todo mundo, foi uma corrente de bem. Todo mundo se uniu. Eu não posso citar um nome, gente, era todo mundo. Todo mundo se uniu, todo mundo vibrava. Isso ali fez muita diferença. A gente sabe que a energia positiva é algo que transmite para a pessoa que está ali, precisando de atendimento, precisando de uma atenção. E elas souberam entender o lado nosso também, sabe? Porque era uma questão de nervosismo. Eu confiava demais, eu não aceitava o que me diziam, né? O Hospital de Portão, eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos do hospital, todos que ajudaram a gente, pessoas do hospital, fora dele, pessoas que eu não conheço, tem muita gente que ajudou a gente, que a gente não conhece. Mas eu vou carregar esse sentimento de gratidão pro resto da minha vida. Porque quando ele chegou no hospital,
ele tinha minutos de vida. Uhum. Se tu pegar no prontuário dele, era muito grave. Muito grave. A transferência dele foi uma transferência muito rápida. Foi tempo recorde. Que o pessoal se uniu, conseguiu um lugar para transferir ele, conseguiu o SAMU para vir buscar ele. Quando a gente viu, já tinha bombeiro lá para imobilizar ele para fazer o raio-x. Então, assim, ó, foi algo que não teve explicação. Muito rápido. Eu não me canso de agradecer e isso mostra que quem tem fé tem tudo. Quando eu estava lá no hospital, a única mensagem que um tio meu me mandou e disse assim, ó, tenha fé. A fé move montanhas. E aquilo para mim era algo assim que eu não sabia que eu tinha tanta fé. Sabe? Eu não sabia. Aí uma vez uma enfermeira lá da UTI me chegou e disse assim, mãe, tu sabe que coração de mãe vai direto para Deus. Eu disse, eu sei. Porque Deus ele é tão bom, ele deve ter um coração assim, o coração de uma mãe. Que diz, ah, Deus é pai. Eu acho que Deus é pai, é mãe, é tudo junto. Porque ele ama tanto, ele preparou tudo. Do acidente, tudo. Eu dizia para elas. Então eu confio, se meu filho é um milagre, Deus não faz milagre pela metade. Deus é perfeito em tudo. Sabe? Então quando eu olho para ele, eu olho os vídeos, eu olho o que passou, o meu marido não olha os vídeos, ele não olha foto do tempo do acidente, nada. Eu olho e eu me pergunto assim, quantas famílias estão com alguém vegetando numa cama e talvez não confiam em Deus, não encontram pessoas que façam confiar. É algo assim que, se eu pudesse ajudar, divulgar essa lesão, porque é uma lesão muito grave. É uma lesão muito grave. É uma lesão que eu sempre digo assim, ó, é para Deus provar que tu pode ter o maior dinheiro do mundo. Não adianta nada. Não há dinheiro do mundo que faça reverter essa lesão. É a mesma lesão do Schumacher. Então, é a mesma lesão do Schumacher. Aí o Dr. Michael disse que qual a diferença do Schumacher e do Luiz Felipe é que eles não atenderam o Schumacher. Por isso que o Schumacher está em estado vegetativo. É a mesma lesão. É uma lesão que mexe todo o cérebro. O cérebro dele ficou bem machucado. Bem machucado. Mas é uma lesão que a medicina não sabe entender. Eles não entendem como que se deu essa recuperação. Porque além da lesão axonal difusa, ele bateu a parte de trás da cabeça, que é o cerebelo, que é uma parte muito importante da cabeça, do cérebro da gente. E então que é algo assim que eles não sabem explicar. Era questão assim, eu diria, de 2 minutos que ele tinha de vida aqui. Se os médicos aqui tivessem pensado um pouquinho mais, sei lá, ou tivessem se assustado, não sei como que eles fazem numa emergência dessas, mas por um erro ali, sabe o que acontece? Ele não estava aqui. Ou se nós tivéssemos esperado o SAMU, não, quando a gente chegou com a caminhoneta na porta ali, que era emergência velha ainda, gente, era todo mundo com maca pegando ele. Foi muito rápido. O hospital todo se juntou. Era um correndo com papel para pegar a transferência, era outro buscando máquina de raio-x, era um médico correndo com uma porta para outra. Então era algo assim que foi muito rápido. Eu não sei assim, minutos. Porque aquele tempo parecia uma eternidade, mas a questão assim de horas, ele chegou ali, acho que era 3:30 da tarde. Era 4 e pouquinho, senão eu já estava em Canoas. Foi algo assim, preparado.
E o que é mais impressionante é que o Dr. Michael e o Dr. Nixon nunca faziam plantão junto. Nunca. E aquele dia eles fizeram. Eles estavam. Então, é que eu digo assim, Deus preparou tudo. O seu Oreste, que foi o que socorreu, a gente sempre agradece muito a ele. Ele deixou Não se esquecendo jamais dele. Ele deixou a família dele em casa e foi comer uma carne com eles, porque eles tinham feito um acampamento no mato, debaixo de umas árvores. Aí pra assar costelão lá, e daí naquilo, como era normal, eles ficavam andando de moto. Precisava buscar uma coisa na casa, eles saíam lá do mato e iam na casa buscar. Sabe, era algo assim que a grama limpa, era um tapete assim. Retinho. A hipótese que a gente achou, que a gente investigou ali na moto, quebrou o suporte do guidão, aonde segura o guidão. O guidão quebrou. Aí quando ele quebrou, ele caiu. Aí o que foi o mais grave? É que ele caiu, aí que a cabeça balançou e foi ele que teve o trauma de tórax, que ele teve que drenar pulmão, essa história toda, né? Foi uma lesão muito grave no pulmão. Só que hoje, se tu fizer um exame no pulmão dele, o pulmão dele tá melhor que o nosso. É algo que eles não sabem dizer, sabe? O médico mesmo ali do Clínicas fala que ele não entende. Ainda bem. Vontade de jogar assim. Tia. Muito. Muito obrigado por isso. Eu quero agradecer ao Hospital de Portão por tudo que fizeram. Por tudo. Eu agradeço assim, ó, a cada oração, a cada bom dia, a cada oi, Luiz Felipe, como vocês estão. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos. E o Hospital de Portão eu torço para crescer muito, para ser um hospital que salve muitas vidas. Porque quem trabalha na área da saúde, eu sempre falo que é um dom que a pessoa tem. Trabalha com vidas. São anjos que salvam vidas. E quantas mães não vão ter a sorte que eu tive de ter meu filho de volta? Então eu só tenho a agradecer. Agradecer. Ainda bem. Tá muito bem, né? Deus vai estar dançando já. Parado do jeito que eu tava. Dança, mano! Ah, legal. Veio Só tá um pouco amassado. E usa, né? Andando de bicicleta e caí também. Me machuquei o joelho. E consegui esses dias andar sozinho de novo. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Tamo aqui, ó. É nóis.